Olá, bom dia. Hoje é 12 de agosto e você acompanha nesta edição. Ministro da Saúde projeta retirar obrigatoriedade de máscaras até o fim do ano. Ocupação de UTIs com pacientes contaminados pelo coronavírus fica abaixo de 80% no Brasil. Câmara caça mandato da deputada Flor de Lis após acusação de assassinato. E problemas de sono na pandemia são potencializados pelas tecnologias. Você confere já já. Com o depoimento de Jailton Batista, diretor da farmacêutica Vitamedic, a CPI da pandemia resolveu fazer um pedido cautelar para que a Justiça bloqueie recursos da empresa para possível ressarcimento aos cofres públicos. Senadores acusaram Jailton de ter lucrado com a venda da ivermectina, medicamento sem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid. Jailton Batista, diretor executivo da Vitamedic Farmacêutica, responsável pela fabricação da ivermectina, foi ouvido nesta quarta-feira pela CPI da pandemia. Em sua apresentação, disse que há 35 anos trabalha na indústria farmacêutica e há 6 é CEO da companhia que possui um polo fabril no interior de Goiás. A ivermectina é um medicamento vermífugo e antiparasitário utilizado por alguns como fármaco no chamado kit Covid, mas nunca houve comprovação da eficácia do remédio contra a Covid-19. No depoimento, o diretor executivo da Vitamedic admitiu que houve aumento na demanda pela ivermectina. Em 2019, foram 2 milhões de caixas do remédio e em 2020 saltou para 62 milhões. Ele assumiu ainda que a empresa nunca fez qualquer estudo para comprovar que a ivermectina pode ajudar no tratamento contra a Covid-19. A Vitamedic conduziu algum estudo que indicasse a eficácia da ivermectina para tratamento da Covid-19? Não. Não conduziu? Ainda não. Definitivamente? Ainda não conduzimos. Ainda não conduziu. Então, por que a Vitamedic continuou vendendo a ivermectina aos governos para sua inclusão no chamado kit Covid, se não há evidências que dê suporte a essa indicação? Senador, houve uma demanda do produto, nós somos fabricantes. Houve uma demanda do produto natural e nós somos fabricantes, nós produzimos o que o mercado demanda. Foi só isso. Houve uma demanda para produzir mais o produto, havia mais solicitação de pedidos da cadeia nossa cadeia de distribuição, hospitais e instituições de saúde, demandar o produto e nós produzimos. A pergunta exatamente é: por que a Vitamedic continuou vendendo, mesmo depois de comprovada a não eficácia do produto para o tratamento da Covid? O nosso produto já está no mercado há muitos anos e ele tem a indicação terapêutica para outras doenças. E está na nossa cadeia. Isso para qualquer produto nosso, né? A gente vai produzindo de acordo com a demanda do mercado. Senadores acusaram Jailton Batista de lucrar sobre as mortes da pandemia. Eduardo Girão questionou o diretor da Vitamedic sobre o aumento do preço do remédio durante a pandemia. Batista explicou que o reajuste ocorreu por conta do aumento do preço da matéria-prima e a variação do câmbio, mas que o reajuste respeitou a legislação brasileira. O depoente disse ainda que todo o setor farmacêutico foi impactado positivamente pela pandemia. A CPI resolveu que vai fazer um pedido cautelar para que a Justiça bloqueie os recursos da Vitamedic para possível ressarcimento aos cofres públicos. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, disse que em seu relatório final vai sugerir que as defensorias públicas dos estados processem a União e as empresas produtoras de remédios do kit Covid pelas mortes durante a pandemia. Parlamentares governistas defenderam que os médicos têm autonomia para receitar fármacos que julgarem adequados. Marcos Duval disse que foram os profissionais de saúde que divulgaram a possibilidade do tratamento precoce. Na mesma linha, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, afirmou que a farmacêutica não pode ser responsabilizada por aumentar a produção e a venda do medicamento. O senador Otto Alencar apresentou documentos e alegou que profissionais de saúde foram pagos para estimular o uso da ivermectina. Batista negou bonificações e afirmou que o documento apresentado tratava de financiamento de diárias para médicos participarem de palestras sobre medicações destinadas ao uso preventivo contra a Covid-19.
Jailton Batista também negou ter vendido ou negociado ivermectina com o governo federal. Em nenhuma circunstância nós estivemos com algum representante do Ministério da Saúde do governo federal para tratar esse assunto. Nenhum representante esteve presente em nenhuma reunião. Com o Ministério da Saúde, não. Na reunião desta quarta-feira, a CPI da pandemia aprovou uma acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luiz Miranda. A data provável para essa acareação é dia 18 de agosto, próxima quarta-feira. Nesta quinta, a CPI vai ouvir o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Luiz Miranda disse que, ao relatar possível esquema de corrupção ao presidente da República, Jair Bolsonaro teria dito que aquilo era coisa de Ricardo Barros. Por isso, o deputado será ouvido. A reunião está marcada para começar às 9h30 da manhã. O senador Marcos Rogério criticou a acareação do ministro Onyx sem um depoimento antes. Na falta de uma pauta de investigação efetiva, eles tentam criar momentos de espetacularização, de embate, que vai levar a quê? Qual o objeto dessa acareação? O deputado Onyx Lorenzoni, atualmente ministro, sequer foi ouvido na CPI. A acareação é um instrumento que pode ser usado no âmbito de uma CPI, mas depois de esgotadas as outras hipóteses investigativas. Ouviu-se o deputado Luiz Miranda, deveria-se ouvir o deputado ministro Onyx Lorenzoni. Isso não aconteceu. Querem promover essa acareação, não há porquê a base do governo fugir do embate, mas lamentar que esse expediente esteja sendo usado para desviar o foco da CPI, que é de investigar sem seletividade. A Câmara dos Deputados ainda vai marcar a data para a votação dos destaques do pacotão, que promove uma reforma nas leis trabalhistas do país. Para garantir o acesso de mais pessoas ao mercado de trabalho, as novas regras deverão incentivar as empresas a contratarem funcionários. Além de permitir a volta do programa da suspensão de contratos ou redução da jornada e dos salários, que já funcionou durante a pandemia, um dos programas é o Serviço Voluntário, patrocinado pelo novo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Jovens entre 18 e 29 anos e pessoas com mais de 50 anos poderão trabalhar durante 1 ano e meio, recebendo pelo menos o salário mínimo hora pelo que fizerem. O programa Primeira Oportunidade, para jovens de 18 a 29 anos, é para quem consegue o primeiro trabalho com carteira assinada e para pessoas com mais de 55 anos desempregadas há mais de 1 ano. Os contratos terão duração de até 2 anos, com pagamento de até 2 salários mínimos por mês, R$ 2.200. Para incentivar as contratações com base neste programa, foi reduzida a alíquota do Fundo de Garantia, que atualmente é de 8% ao mês para todas as empresas. Com a mudança, as microempresas vão pagar 2%, as pequenas 4% e as outras 6%. E o outro programa é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, para garantir a qualificação profissional e a inclusão do jovem de baixa renda no mercado de trabalho. Como não há vínculo formal de emprego, o programa prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 550, bancada meio a meio pela empresa e pelo governo. Foi aprovada ainda a jornada complementar facultativa, que será para alguns profissionais com registro em carteira. A medida permitirá que a jornada de trabalho seja estendida em no mínimo 2 horas, com apenas 20% de acréscimo. Depois de passar pela Câmara, as medidas terão que ser aprovadas pelo Senado para entrar em vigor. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a 4ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de agosto, que não fazem parte do Bolsa Família. Antes, a movimentação só era possível através do aplicativo Caixa Tem. O saque também pode ser realizado em qualquer lotérica. A Câmara dos Deputados cassou o mandato da deputada federal Flor de Lis por 437 votos a 7. 12 parlamentares se abstiveram da votação. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em julho de 2019. A cassação do mandato de Flor de Lis já havia sido aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara em junho desse ano, mas a palavra final coube ao plenário da Casa. Eram necessários pelo menos 257 votos favoráveis à cassação para que a parlamentar perdesse o cargo.
A ex-deputada é ré na justiça, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ter mandado matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em julho de 2019. Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A ex-parlamentar nega a participação no crime, diz que é vítima de uma injustiça e que o caso ainda não foi analisado pela Justiça. O relator do processo, o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, considerou que as provas já obtidas em mensagens e depoimentos mostram que Flor de Lis teve participação ativa no planejamento da morte de Anderson do Carmo. E vamos à previsão do tempo. A frente fria prevista para a região sul do país segue avançando. Em Urupema, em Santa Catarina, a temperatura mínima prevista é de 1 grau e a máxima pode chegar a 13. Em Belo Horizonte, o dia pode ser quente, com mínima prevista de 15 graus e a máxima de 27, com bastante sol. O dia pode ficar nublado em São José dos Campos, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Fortaleza, mesmo com os termômetros podendo chegar aos 30 graus, o sol não aparece. Já em Porto Velho, capital de Rondônia, a temperatura máxima deve chegar aos 37 graus, com muito sol durante o dia. E durante o discurso feito na inauguração da Unidade Básica de Saúde do Paranoá, em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a falar sobre um possível fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil. Então é com isso que eu garanto a vocês, em nome do presidente Jair Bolsonaro, que até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada contra a Covid-19. Poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença, para tirar de uma vez por todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usado máscaras, precisam ser desmascarados. Em junho, Bolsonaro pediu a Queiroga um parecer para desobrigar o uso de máscara a quem recebeu a imunização contra a Covid-19 ou a quem já foi infectado pelo vírus. Em resposta ao pedido, o ministro disse que para a medida sair do papel é necessário vacinar a população. E em julho, pediu ao Departamento de Ciência e Tecnologia da pasta que fizesse o estudo sobre o fim da obrigatoriedade do equipamento de proteção individual para, então, emitir um parecer. Até o momento, mais de 70% da população acima de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina e mais de 30% está completamente imunizada contra o vírus. Segundo Queiroga, mais de 200 milhões de doses de vacinas serão entregues e isso destrói por completo a narrativa de que o Ministério da Saúde não distribui doses de vacina à população brasileira. A seguir, você acompanha: cai drasticamente o número de pacientes com Covid nas UTIs do país. E ainda, 80% dos brasileiros têm problemas para dormir durante a pandemia e a tecnologia é um dos principais motivos. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília e a gente volta com uma notícia animadora. Pela primeira vez no ano, a ocupação de UTIs com pacientes contaminados pelo coronavírus ficou abaixo de 80% em todo o país. De acordo com os dados, o estado que apresenta maior ocupação no momento é Goiás, com 78,58%. Já a taxa mais baixa foi notificada pelo Acre, com 12,86% de ocupação. As informações foram levantadas pelas secretarias de saúde dos estados. O aumento no número de vacinados de cada região ocasionou tanto a queda no número de mortes diárias, quanto na média móvel de óbitos em decorrência do vírus. A média ficou em 906 mortes, número próximo aos apresentados em janeiro de 2021. No estado de São Paulo, por exemplo, o número de internados nas UTIs tem queda pelo 31º dia consecutivo. Ao todo, cerca de 16 mil pessoas estão internadas. Esse é o menor número de internações desde 28 de fevereiro deste ano, quando o estado registrou 15.740 pessoas hospitalizadas por Covid-19. E agora vamos aos números do coronavírus aqui no Brasil.
O país já ultrapassou a marca de 565 mil vítimas da Covid. O Ministério da Saúde registrou menos de 1.000 mortes em 24 horas. De um dia para o outro, o Brasil registrou mais 975 mortes por Covid-19. No total, são 565.748 brasileiros que perderam a vida para a doença. O país também confirmou 32.443 novos casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, são mais de 20.245.000 infecções confirmadas. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 877 vítimas diárias. É o 12º dia que o indicador fica abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16% e aponta a tendência de queda. A média diária de novos casos está em 31.222. É a menor desde 27 de novembro, quando foi a 31.133. Isso representa uma variação de menos 29% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que também indica queda. E agora, analisando a evolução da pandemia por regiões, 3 unidades da federação apresentam alta nas mortes: Ceará, Distrito Federal e Goiás. 9 estados estão em estabilidade e 15 estados registram queda: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Mais da metade dos brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. O país aplicou mais de 158.422.000 doses de vacinas até agora. Em um só dia foram aplicadas mais de 2 milhões de doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 110.778.000. Isso equivale a 52,3% da população, enquanto mais de 47.644.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa mais de 22,5% da população brasileira. Entre os estados que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, com quase 64% da população vacinada, e o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul aparecem na sequência com mais de 55% da população já com a primeira dose. E 36% dos sul-mato-grossenses já estão totalmente imunizados. E hoje, na cidade de São Paulo, a vacinação contra a Covid é para as pessoas com 23 anos e amanhã é a vez de quem tem 22 anos de idade. No fim de semana acontece na capital a virada da vacina, a ação que vai contar com 14 pontos de vacinação drive-thru, funcionando ininterruptamente desde as 7 da manhã do sábado até as 5 da tarde do domingo. A imunização contra a Covid acontece exclusivamente para jovens de 18 a 21 anos. Medida provisória assinada pelo governo federal altera a lei do petróleo, autorizando a venda direta de etanol hidratado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a medida pode ajudar a reduzir o preço dos combustíveis. De Brasília, a Jaqueline Fonseca traz para a gente mais informações. O governo federal editou nesta quarta-feira a medida provisória que propõe alterações na lei do petróleo e autoriza a venda direta de etanol hidratado. A medida dispensa a intermediação de empresas distribuidoras e incentiva novos negócios. A MP trata de aspectos regulatórios, tributação e comercialização do etanol. Além disso, flexibiliza a fidelidade de bandeira. Postos com uma bandeira anunciada poderão revender combustíveis de outros distribuidores. No entanto, os atuais contratos deverão ser respeitados e o consumidor precisa ser informado do que está comprando. A MP foi assinada nesta quarta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, que explicou as mudanças e disse que a medida tem potencial de reduzir o preço dos combustíveis. A medida permite, vou enfatizar, facultativamente, que o produtor ou o importador possa comercializar etanol hidratado diretamente com os postos de combustíveis. A proposta também trata da tutela regulatória da fidelidade à bandeira, permitindo que o posto que opte por exibir a marca comercial do distribuidor possa também, de forma facultativa,
comercializar combustíveis de outros fornecedores, claro, respeitando os contratos existentes e preservando o direito do consumidor à informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos. Dessa forma, o novo instrumento permite ampliar as relações comerciais e fomentar novos arranjos de negócios entre distribuidor e comerciante varejista, que, em conjunto com as demais medidas e ações do governo federal para a abertura do mercado, incentivam a competição e carregam o potencial de reduzir o preço dos combustíveis. A tempestade chamada Fred perdeu força no Caribe, mas o Centro Nacional de Furacões acredita que o fenômeno pode recobrar forças nesta madrugada. A tempestade Fred foi reduzida à depressão tropical em sua passagem pela ilha caribenha La Espanhola. A informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Furacões, o NHC, dos Estados Unidos. O fenômeno está localizado a 85 quilômetros da cidade de Cabo Haitiano, no norte do Haiti, e se move com ventos máximos de 55 km por hora. O NHC emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa da República Dominicana. Segundo a trajetória prevista, o olho da tempestade deve permanecer esta noite sobre La Espanhola. O NHC estima que o fenômeno deve recobrar sua força na noite de quinta para sexta-feira. Não é de hoje que o impacto da tecnologia na qualidade do sono é objeto de estudo. Com a pandemia, com mais pessoas utilizando computadores e smartphones para trabalhar e navegar nas redes sociais, os problemas se agravaram. Um levantamento do Instituto do Sono mostrou que 81% das pessoas enfrentam problemas para dormir desde o início da crise sanitária. Os problemas de sono durante a pandemia foram potencializados pela tecnologia. É o que indica um estudo conduzido pelo professor Sérgio Brasil Tufik, médico e pesquisador do Instituto do Sono de São Paulo. A pesquisa revelou que durante o último ano, o uso de tecnologia fez com que cerca de 64% das pessoas relatassem uma demora de 30 minutos ou mais para adormecer, se comparado com sua rotina antes da pandemia. Além disso, 55,1% dos brasileiros relataram uma piora na qualidade do sono no último ano. E mais de 60% dos entrevistados afirmam que o uso de equipamentos tecnológicos, como celular e computadores, tem colaborado para esse índice. Segundo o pesquisador, a falta de atividade fora de casa também serve como combustível para inúmeras consultas junto ao celular, o que contribui para a pessoa demorar a pegar no sono. De acordo com a pesquisa, o efeito do uso excessivo dos eletrônicos no organismo é imediato. O vício em telas atua na diminuição da melatonina, um dos hormônios responsáveis pela manutenção do sono e pela sensação de descanso. A luz é um inibidor da produção da melatonina, que é produzida quando o nosso corpo está no escuro. As redes sociais também desempenham um papel importante na piora do sono. Mais do que a luminosidade emitida pelos dispositivos, o mecanismo neurológico de recompensa por ver uma foto, por exemplo, ou por encontrar um produto desejado, estimula receptores de atenção, de acordo com Mônica Andersen, diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. A química que acontece no cérebro deixa os usuários em estado de alerta. A pesquisadora acrescenta que existe um segundo fator relacionado a redes sociais que pesa contra o sono: a produção de cortisol. Esse hormônio, produzido em situações de estresse, aparece também quando a pessoa assiste conteúdos que não são do seu agrado. Os pesquisadores aconselham as pessoas a se ausentarem das redes sociais algumas horas antes de dormir. Isso pode ajudar a diminuir o nível de cortisol, além de poupar a exposição da luz azul. Fazer exercícios físicos durante o dia também é uma das recomendações, já que a produção de serotonina, conhecida como hormônio do prazer, está associada também aos níveis de melatonina no cérebro. É preciso ficar bastante atento. Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações às 10 da manhã com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde. Até mais.